Fala, galera, vamos acompanhar aí, junto com a turma do Sport Center, as últimas informações do Flamengo, que treina pensando no Mundial de Clubes. A estreia é contra o Esperance na segunda-feira. Vamos acompanhar aí como está a preparação do time. United States, tá? Vamos com o Mendel Bidlovski também atualizando o Flamengo, rubro-negro também que se prepara para a estreia na competição. Onde você tá, hein, Mendel? Oi, Mari, estou aqui na Stockton University. É a casa do Flamengo aqui para os treinos aqui em Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos. O Flamengo ontem chegou de viagem, já fez o primeiro treino aqui na Stockton University e hoje, neste momento, está fazendo o segundo treino aqui em solo americano, pensando, claro, na estreia do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. Bom, novidades no treino de hoje, o Arrascaeta e o Alexandro, que no treino de ontem foram poupados, mas nada que preocupa, apenas para um controle de cargas, treinaram normalmente com a equipe hoje do Flamengo. Já o Plata, ele que vem de uma recuperação de um edema na coxa, também tem treinado normalmente com o elenco. Hoje a gente acompanhou ele na parte aberta do treino, né, aberta para a imprensa, ele treinando com os companheiros, correndo sem restrições. Nico de la Cruz, ele teve um entorse no joelho, tem se recuperado. Na parte aberta para a imprensa, ele ficou no trabalho de fisioterapia, como tem feito nos últimos dias, mas existe a possibilidade hoje de ele correr em volta do gramado, ele que está nesse retorno, espera o Flamengo que ele esteja à disposição do Felipe Luiz para a estreia na próxima segunda-feira. O grande assunto segue sendo Gerson, essa iminente saída dele para o Zenit da Rússia, já tem um acerto entre o staff do Gerson e o clube russo. Falta o Zenit pagar os 25 milhões de euros, o que deve acontecer depois do Mundial, para ter o jogador. Ontem, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre o Mundial de Clubes, em qual prateleira está o Flamengo mundialmente, pensando no Mundial, e também falou sobre o Gerson. Vamos ouvi-lo. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores flamengues. Está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. É muito difícil fazer essa comparação, porque muitas vezes não é a qualidade do elenco, mas as competições onde estão inseridas que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Com certeza. Em termos de habituação a ritmos de jogos muito altos, não está. Segura o tripé. Tá aí então José Boto falando sobre o Gerson, toda essa questão envolvendo o Gerson, e também falando sobre essa diferença entre o futebol europeu, futebol brasileiro, o quão longe o Flamengo pode ir nesse Mundial de Clubes, pensando nesse cenário mundial. Perfeito, Mendel. A gente vai falar mais sobre o Flamengo e sobre essa declaração do José Boto, até para a gente comparar hoje. Tem o nosso touch de sexta-feira, que a gente gosta de colocar ali os jogadores em cada prateleira. Lembrando, teve entrevista coletiva do José Boto falando do Gerson, falando do elenco rubro-negro, e vai ser até um gancho para a gente aqui, Mendel, no nosso touch de sexta-feira, depois falar sobre os personagens dessa competição. Mas me conta, atualizações do rubro-negro. É isso aí, Mário. O Flamengo segue treinando aqui na Stockton University, segundo treino do Flamengo nos Estados Unidos. Na parte que foi aberta à imprensa, a gente pôde ver algumas novidades. Arrascaeta e Alexandro voltando aos treinos. No primeiro treino do Flamengo aqui nos Estados Unidos, eles foram preservados. Nada que preocupa, apenas um controle de carga. Hoje treinaram normalmente. A principal novidade é o Plata, treinando sem restrições. Ele que volta de um edema no joelho, tem treinado com o time do Flamengo, está
estará à disposição do técnico Felipe Luiz para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. Já o De La Cruz, ele segue fazendo trabalho de fisioterapia, não deve estar à disposição para essa primeira partida, mas pensando para o segundo jogo contra o Chelsea. Bom, vocês falaram sobre o Gerson. O Gerson tem sido o tema aqui do Flamengo nesse Mundial de Clubes, principalmente nessa chegada. O José Botto, diretor de futebol do Flamengo, ontem concedeu entrevista coletiva, disse que não responderia perguntas sobre o Gerson, mas falou com a imprensa. Por uma vez sobre o Gerson, ele falou que o Gerson faz parte do elenco do Flamengo, que está motivado para esse Mundial de Clubes. O que a gente tem de apuração é que já existe um acerto entre o Gerson e o Zenit da Rússia, falta apenas pagar a multa, 25 milhões de euros. Essa relação entre o Gerson e o Flamengo, por muitas negociações, ficou desgastada nos últimos tempos. O Flamengo diminuiu a multa para 25 milhões de euros e o staff do Gerson acredita que com isso o Flamengo abriu as portas para o Gerson sair do Flamengo e ir para o Zenit da Rússia. O José Botto também falou sobre uma questão importante, a diferença de nível do futebol europeu para o futebol brasileiro, imaginando como vai ser o desempenho das equipes brasileiras aqui no Mundial de Clubes. Vamos ouvi-lo. Os times sul-americanos vão ser postos à prova com os times europeus e vice-versa. Eu já disse isto várias vezes. É óbvio que na Europa estão os melhores jogadores, estão os melhores técnicos, estão as melhores ligas e, naquilo que é a minha visão, estão um patamar acima da América do Sul. Posto isto, não quer dizer que nós, Flamengo, não vamos encarar os jogos todos para ganhar. Vamos. Temos é que estar conscientes do grau de dificuldade que é jogar contra os times europeus. É óbvio que, olhando para o grupo, nós, numa primeira fase de planeamento, é passar a fase de grupos. Depois, a partir daí, é jogo a jogo, não podemos fazer um planeamento desses numa competição destas, como não se pode também fazer na Libertadores ou na Champions League. É depois jogo a jogo. E depois, num jogo só, aí sim, as coisas ficam muito mais equilibradas. Tá aí o José Botto, que também disse que quer deixar o Flamengo, de certa forma, mais europeu, integrando boas práticas do futebol europeu no clube. Então a gente lembra também que desde 2012, o último título de um time sul-americano, o Corinthians, foram 12 campeões mundiais da Europa. Então vamos ver como vai ser aqui no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Tem essa fala do José Botto, pensando nessa diferença. Qual nível está o futebol europeu e o futebol brasileiro, Mari? O nível do futebol, o nível dos jogadores, papo bom também para o Mário Marra e para o Jailson Vilas Boas. A gente volta com a Roberta Barroso também, já atualizamos então o Botafogo com o André Linares, o Fluminense com a Beta, agora o Flamengo. Agora da Champions League, na reta final da Premier League. Então, assim, talvez o Flamengo possa se beneficiar de um momento do Chelsea que não é a melhor temporada do Chelsea. O Palmer Isso que eu ia falar. vem muito bem, mas também não tem a melhor temporada dele. Então, talvez... Que muda. Oi? Muda, né? Um time que vai mudar. Sim. E que muda também a forma 7 jogadores que foram titulares, não, mas em algum período da temporada foram titulares, nem viajaram. Isso pode criar um clima meio negativo também. E só para assim, gente, eu não quero ser chato de jeito nenhum. A gente não tem a menor ideia, e o Botto falou sobre isso. Sim. A gente não tem a menor ideia porque não dá para comparar coisas. Mas, com o que já foi feito, a gente pode falar. Vai. Flamengo no campeonato de 24, 9 pontos de diferença para o primeiro colocado. Flamengo no campeonato de 25, brigou pelo título, ficou 4 pontos abaixo do primeiro colocado, de 23, melhor dizendo. No de 22, ficou 19 pontos abaixo do primeiro colocado. No de 21, ficou 13 pontos abaixo do primeiro colocado. No de 20, foi campeão. Então, assim, dá manchete, dá clique e tal. Mas, na verdade, o Flamengo não tem brigado todo ano pelo título. A gente aqui não tem a minha opinião. Sim, aqui tem olhar o que aconteceu no ano. Então, assim, se você quiser falar, o Flamengo pode brigar? Pode brigar. Mas o Flamengo não tem brigado regularmente pelo título.
Nem do Nem do brasileiro. brasileiro. Nessa coisa de temporada regular, né? Vamos também com a tela do Botafogo para a gente entender como é visto o Fogão para o mundo no Campeonato Brasileiro e também no ranking. Olha só, o Botafogo, na Série A, então, ele aparece como nono do mundo, né? A Série A é a nona liga É a nona do Isso. mundo e o Botafogo aparece como 118 do mundo, Ricardo. E essa, talvez, eu tinha comentado antes que o Palmeiras e primeiro do Porto... O primeiro do... A Liga? Premier League. Não, o time. O time Madrid? é o Liverpool. Ó. Melhor Então, trocar isso aí. o PSG é o terceiro, o Barcelona é o segundo. Então, a gente tem, por exemplo, o que eu falei de Palmeiras e Porto antes, né? Que o Palmeiras e Porto é o confronto entre brasileiro e europeus, né? Dos brasileiros e europeus, a mais próxima do nosso feeling, da nossa sensação, né? Nesse caso, o Botafogo é o oposto. Talvez, não pelo Botafogo em si, mas pelos adversários, porque Atlético de Madrid e PSG são adversários muito complicados. E nesse caso também se traduziu, porque a nossa sensação se traduziu nos números. Porque se a diferença entre Palmeiras e Porto está lá na casa decimal, a de Botafogo e Atlético de Madrid e PSG, aí já está em 2 casas de número inteiro. E aí, nesse caso, são as maiores, é a maior diferença entre o brasileiro e os europeus, é justamente de Botafogo para PSG, a segunda maior diferença é de Fluminense para Borussia Dortmund e a terceira maior diferença é de Botafogo para Atlético de Madrid. Mas não tem 100 times melhores que o Flamengo, Botafogo no mundo, não? 100? 118 times? Não tem. Não tem. Também acho. O supercomputador, sabe o 100 que esse times é muita coisa, supercomputador tinha que fazer? Calma. Tinha que recalcular a rota dele. Calma. Atualizar tudo. Calma. Vamos chamar o Gustavo Hoffmann também para participar com a gente aqui, para contar um pouquinho dessa expectativa para o início do Super Mundial, porque nesse momento, né, Hoffmann, Saudade. é a delícia da ilusão. É isso. Que você fica criando cenário, que você fica pensando, né, Mário Marra, como que pode ser o confronto? Aí veio o idiota aqui, coloca todo mundo com o pé no chão, falando, não tem Puxa. disputado o título, não tem. Ô Hoffmann, me conta então qual que é a expectativa para esse início do Mundial e todos esses desenhos aí que a gente tem feito dos confrontos. Tudo bem, Mário? Um grande abraço para você, Marra, Jailson. Eu acho que a grande expectativa, a grande dúvida, né, de todo mundo é essa, é a medição de forças. Né? Um torneio como esse, e eu tenho uma expectativa muito grande para esse Mundial de Clubes, para a gente entender essa realidade. Qual é o nível dos times brasileiros? Qual é o nível dos times da Major League Soccer? Por exemplo, mais cedo eu falava, né, no F360 que a Major League Soccer, para mim, é, de maneira muito bem estabelecida, a segunda liga do continente. Mas qual é o nível dela? Comparando com os melhores times do Brasil, com os melhores times da África, com os melhores times da Europa? É a mesma pergunta que eles fazem aqui e a gente faz o Brasil em relação a Flamengo, a Palmeiras, Fluminense, Botafogo. Por isso que eu tenho realmente uma expectativa muito grande para a competição que começa amanhã, neste sábado, aqui no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida, com a partida entre Al Ahly e Inter Miami. Uma potência do continente africano, um dos maiores clubes do mundo, contra um dos melhores times regularmente dos Estados Unidos, desde quando Lionel Messi se mudou para cá. Inter Miami de Messi, Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, que hoje cedo treinou no seu centro de treinamento, que fica um pouco mais afastado da região metropolitana aqui de Miami. À tarde, aqui no Hard Rock Stadium, teremos as coletivas de imprensa dos dois treinadores, José Ribeiro, que é um treinador espanhol do Al Ahly, que fez um sucesso enorme nos últimos 2 anos, comandando Orlando Pirates na Liga Sul-Africana, ganhou 5 Copas no país e aí foi contratado pelo Al Ahly, estreia nessa competição. E pelo lado do Inter Miami, Javier Mascherano, em seu primeiro trabalho como treinador principal de um clube, treinava a seleção argentina sub-20 e sub-23. Descobriremos esse sábado o nível do Inter Miami começando a competir contra alguns dos melhores times do mundo, contra alguns dos melhores times de cada continente. O Al Ahly não entra nessa lista top do mundo, mas, como eu disse, é uma potência do continente sul-africano. Mas a expectativa é essa, Mário, para a gente realmente entender qual é o tamanho do Flamengo, tamanho não, né? A força do Flamengo contra os melhores da Europa. Qual é a força do Seattle Sounders, que vai ter um grupo complicadíssimo com Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Botafogo. Começaremos a descobrir isso a partir de amanhã. E o melhor jeito de começar é com a nossa sexta-feira, porque toda sexta-feira tem... No segundo dia de treinos nos Estados Unidos, Arrascaeta e Alex Sandro foram a campo na manhã desta sexta-feira.
Preservados da atividade de quinta, os dois trabalharam normalmente na Universidade de Stockton, local escolhido como quartel-general rubro-negro na cidade de Atlantic City. Arrascaeta e Alexandro não treinaram em campo na quinta, uma vez que o Flamengo entendeu que era necessário fazer um trabalho de carga. Os dois foram titulares nos 2 jogos de suas respectivas seleções durante a data FIFA. Outra boa notícia foi a presença de Plata em campo. O equatoriano, que já vinha realizando parcialmente treinos em campo, foi reintegrado definitivamente ao elenco e deve estar à disposição de Felipe Luiz para a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, contra o Esperance, da Tunísia, na segunda-feira, na Filadélfia, às 22 horas de Brasília. Por outro lado, De La Cruz não foi a campo novamente. O uruguaio fez trabalho de fisioterapia e está praticamente descartado para a estreia. Ele está sendo preparado para voltar contra o Chelsea na próxima sexta, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes.